dar o currículo do Alexandre. Bom, o pastor Alexandre, esposa Mariana e Felipe, uma família que tem sido muito usada por Deus, abençoada por Deus, no ministério em Sorocaba. É uma comunidade cristã ligada à IBAB, Igreja Batista da Água Branca de São Paulo, e que funciona ali em Sorocaba. Eu tive o privilégio de conhecer o Alexandre e a Mariana em 2008, retiro de casais. Em 2009 tivemos o privilégio novamente de ouvi-los. Foi tão bom 2008 que convidaram em 2009 de novo, né? E foram bênçãos na nossa vida. E o Alexandre e a Mariana vão estar conosco no retiro de casais em dezembro. Ele foi convidado, aceitou gentilmente, vai ser o nosso preletor, e por isso ele está aqui hoje à noite para partilhar um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem colocado no coração dele. É um jovem pastor, muito jovem, até porque ele tem a mesma idade que eu, então eu digo, ele é muito jovem, pastor, e já um homem que Deus tem agraciado com muita sabedoria da parte do Pai, e nós ficamos muito felizes e gratos pela tua presença aqui. Obrigado. Pastor, a nossa gratidão pela sua disposição de estar aqui. Eu, na verdade, fiz uma ideia do pastor Alexandre, né, totalmente diferente. Até porque, se você me perdoar, quando fala do Batista, dá uma ideia, né, daquela. E quando eu vi você, não deve ser Batista esse camarada. E que bom que você ficou parecido com a gente, né? E quero que você fique à vontade. Eu costumo dizer aqui o seguinte, que quando nós estamos na casa do Pai, a gente fica bem à vontade. Se existe um lugar que a gente fica à vontade, é na casa do Pai. A gente respeita o Pai, tem o maior respeito pelo Pai, mas na casa do Pai é um lugar que a gente tem a total liberdade. Eu quero que você tenha essa consciência, essa clareza de que você não está na igreja metodista, mas está na presença do Pai. Deixe que o Pai ministre do teu coração para o nosso coração. Nós queremos dar as boas-vindas, abençoar a você, abençoar a sua família, seu ministério. E nossa igreja está fazendo esse investimento esse ano, é um grande investimento. E eu gostaria que a igreja, não perdesse a oportunidade. Nós estamos falando de planejamento, nós estamos falando de projeto missionário, mas esse projeto missionário passa também por investimentos como esse que nós estamos fazendo, acreditando nessa boa semente, Dezembro, estamos trabalhando o ano todo, estamos investindo, pensando, orando, para que vocês possam ir, os casais possam realmente aproveitar essa oportunidade. Que Deus esteja usando a sua vida, como já tem usado, possa usar para ministrar sobre a vida da nossa igreja, em nome de Jesus, ok? A autoridade que Deus dá a nós como igreja, nós colocamos sobre a tua vida, para que você possa usá-la nessa hora, no poder e na graça do Senhor. Vamos orar assim como nós estamos. Deus, colocamos a vida do teu servo diante de ti, que o Senhor esteja usando a vida dele para ministrar no nosso coração, que ele não fale aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar, e que esta palavra possa de alguma forma ajustar, possa de alguma forma incomodar, mas de alguma forma possa revelar caminhos para cada um de nós. Por isso, Deus, nós mais uma vez somos gratos pela vida do pastor, pela disposição de estar aqui conosco. Nós abençoamos a vida dele, a vida do seu lar, seu ministério, a sua igreja lá em Sorocaba. E Pai, queremos que este momento seja um momento de refrigério para a nossa alma, por estar na presença do Senhor. E o Senhor dá-nos a seriedade, temor e tremor para ouvir a Tua palavra. Fala nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor, fica à vontade. Se quiser ficar aqui, tem um copo de água aqui. Só não vale comer o chocolate das crianças. Mas se eu falar o versículo de cor, não é nem assim? Só toca, depois eu digo. Boa noite, irmãos. Já estão me ouvindo? Boa noite a todos. Muito obrigado por me receberem tão bem aqui. Obrigado, pastor Levi, pela palavra de agora, porque eu sei que foi de coração. E eu agradeço a oportunidade e desejo mesmo fazer o melhor uso possível desse momento aqui. Eu fico muito feliz de poder compartilhar o Evangelho com os irmãos hoje. Hoje à tarde já estive aqui com alguns irmãos do Ministério de Casais. Nós tivemos uma tarde muito boa. E agora também estou muito feliz de poder fazer isso, de abrir a palavra, ler e pedir para que Deus fale conosco. Eu sempre tenho no coração esse desejo de que Deus fale comigo primeiro. A oração do pastor Levi foi muito importante, que ele fale não aquilo que a gente quer ouvir necessariamente, mas aquilo que vai nos transformar. O encontro com o Evangelho tem que ter sempre essa expectativa gerada em nós.
de que Deus transforme o nosso coração. Obrigado, Fabiano, por me trazer aqui, nossa Samanta, vocês já me receberam tão bem. E eu queria ler um texto com os irmãos, que está no texto no livro de Efésios, na carta que o Paulo escreveu aos irmãos efésios, da igreja que existia na cidade de Éfeso. No capítulo 5, no versículo 22, um texto que, creio eu, bastante gente já conhece, já leu. Ao ler esse texto eu quero falar sobre algumas coisas hoje a respeito da família que você não vai ouvir na fazenda, não na fazenda do seu pai, mas naquele programa que passa na televisão, você não vai ouvir. Não vai ouvir na próxima novela das 8, das 9, no próximo seriado. Você não vai ouvir ninguém dizendo essas coisas que o apóstolo Paulo teve coragem de dizer. Muito embora nos dias do apóstolo Paulo, o contexto de vida em que ele vivia fosse tão grave quanto o nosso. A gente às vezes tem a impressão, quando lê a Bíblia, de que os dias dos irmãos lá do Novo Testamento eram dias muito a menos e que as nossas tentações são maiores. Mas as estruturas familiares dos dias de Paulo, elas eram estruturas familiares adoecidas, eram estruturas inclusive criminosas em alguns sentidos. E que o Paulo, ao falar o que nós vamos ler aqui, começa a corrigir aquelas estruturas. E que eu queria essa noite, ao ler esse texto, ao expor esse texto para os irmãos, é que a gente reflita sobre o que a palavra de Deus tem para dizer sobre as nossas estruturas familiares dos nossos dias de hoje. Então, no capítulo 5 de Efésios, versículo 22, o texto começa dizendo assim: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as esposas estejam sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão é que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame sua esposa como a si mesmo. E a mulher, e a esposa, trate o marido com todo respeito. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém. Os dias do apóstolo Paulo são marcados por relações conjugais e relações familiares bastante delicadas. Nos dias dele, as mulheres, elas eram propriedades dos esposos. As mulheres, as esposas, eram propriedade do esposo. Não havia uma relação de casamento por amor. Isso não existia. A mulher, ela não tinha direitos. Ela era comercializada pelo seu pai num bom casamento. Um homem ia a uma família e acertava a situação com o sogro e levava uma mulher em casamento. E essa mulher passava a ser uma propriedade do marido. A ele pertencia e a ele deveria obedecer cegamente, sem nenhuma reclamação e sem nenhum desconforto. Nós hoje em dia discutimos algumas coisas, algumas leis a respeito do casamento que nos dias de Jesus também existiam, algumas discussões, algumas dificuldades e sobretudo, o que existia de mais
malévola na relação familiar daqueles dias era essa: a mulher, ela era uma propriedade do marido. O marido podia inclusive abandonar sua esposa. Alguns religiosos, alguns líderes da religião diziam que isso podia acontecer por qualquer que fosse o motivo. Se um homem não achasse que a esposa estivesse satisfazendo suas necessidades mais simples do dia a dia, ele tinha direito de abandoná-la, de repudiá-la. Era essa a expressão que ele usava, era isso que acontecia socialmente naqueles dias. Um homem podia repudiar sua esposa por qualquer motivo. Se ele não quisesse mais o tempero da comida que ela usava, se ela não estivesse de acordo com o que ele achava que uma mulher devia ser, ele a repudiava. E o repúdio não era um divórcio. Um repúdio nos dias de Jesus era uma situação terrível, horrível. Um homem dizia publicamente que ele estava dispensando aquela mulher que ele tinha, repudiando aquela mulher e a levava de volta para sua casa. Isso lhe dava o direito, como homem, de ter uma outra esposa, mantendo a sua primeira esposa como uma serviçal da sua casa. Isso era o repúdio. Era um ato tão obsceno e tão terrível que ele era marcado por uma ação pública. Um homem tirava a sandália que estava vestindo e jogava na sua mulher em praça pública e dizia: essa mulher é repudiada. E ela voltava para casa e se tornava uma serviçal, mas ainda propriedade do marido. Essa era uma situação terrível que acontecia em Israel por causa da interpretação equivocada dos textos do Antigo Testamento e por um condicionamento do machismo, por um condicionamento da situação do homem que queria ter predominância em todas as relações. Você, por exemplo, tem no Antigo Testamento a lei que dizia que os adúlteros deveriam ser, tinham a pena de morte sobre eles, deveriam ser apedrejados. Isso dizia na lei. A lei era muito rigorosa a respeito disso. Com o passar do tempo e o desenvolvimento do povo de Israel, essa lei recaiu somente sobre a mulher. O homem, pego em adultério, nunca era tratado desse jeito. A mulher, sim. Lembram-se naqueles dias em que Jesus Cristo estava na beira de um rio, numa praia, numa margem, e os homens trouxeram uma mulher que foi pega em adultério, e eles disseram para Jesus: Moisés mandou apedrejar, o que o Senhor diz que é para fazer? E Jesus fala: quem não tem pecado, que atire uma pedra. A pergunta que se faz é: cadê o homem com quem essa mulher estava adulterando, se ela foi pega em flagrante? Havia um protecionismo do machismo nos dias de Jesus que fazia com que o rigor da lei recaísse sempre sobre a mulher, nunca sobre o homem. As mulheres, enfim, elas eram tratadas com bastante desprezo, com terríveis ações masculinas. Há quem diga, há historiador que diga, que um bom camelo valia mais do que uma esposa. Essa era a situação das mulheres nos dias de Jesus. Por isso que Jesus trata tão bem as mulheres, especialmente as mulheres que são tidas nos evangelhos como pecadoras. Ele se aproxima delas, ele as recebe, ele recebe culto delas, ele as abraça, ele as liberta para que elas não precisem pecar mais, ele as protege. E foi ele quem disse para os homens que ficaram enfurecidos quando perguntaram assim para Jesus: podemos ou não podemos repudiar nossas esposas como fazemos, por qualquer motivo? E Jesus disse: não. No princípio Deus criou o homem e a mulher para viverem juntos, uma só carne. Esse é o ideal do Senhor. Quando Jesus falou isso, os discípulos levaram um susto e disseram: então como é que nós vamos casar? Se a gente não pode tratar as mulheres como a gente trata, vamos tratar como? E aí entra o apóstolo Paulo dizendo: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Imagine você uma congregação, uma igreja como essa, com mulheres e homens reunidos em nome de Jesus, ouvindo a mensagem de Jesus que o próprio Paulo já tinha recebido e ensinado, diante de quem homem e mulher já não tem mais separação, são todos iguais. Escravo e livre são livres e são iguais. Judeus e gentios são iguais. Foi o que ele disse aos Gálatas. Isso ele pregava. E ele estava pregando isso, as pessoas estavam se convertendo a esse evangelho, homens e mulheres sentindo-se iguais diante de Deus. E aí então, num belo domingo de culto, ele chega para a igreja, abre esse texto aqui e fala este versículo: mulheres, sejam submissas aos seus maridos.
Eu imagino que naquela hora as mulheres olharam para o Paulo e falaram: grande coisa que você está dizendo. Isso aí a gente já sabe fazer. A gente não tem alternativa. É isso que acontece conosco. Que novidade você veio falar de evangelho para nós hoje? Aí eu imagino o apóstolo Paulo falando: calma, irmãs, calma. Vocês vão ver o que eu vou fazer agora. Aí ele começa a falar o seguinte: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Eu fico impressionado como tem igreja e pastor e líder que ainda acha que esse texto aqui é um reforço da inferioridade feminina em relação ao poder masculino. Isso aqui é um problema para nós, homens. Se a gente tivesse tomado atenção porque esse texto diz, a gente não deixava esse texto ser pregado na igreja. A gente tirava esse texto da Bíblia. Porque esse texto aqui é um problema para os homens. Ele falou para as mulheres: mulheres, sejam submissas. E elas vão dizer: como assim? Jesus não vai nos libertar dessa situação? Ele fala: vai, mas não do jeito que vocês estão pensando. Vai é desse jeito aqui. Maridos, amem suas mulheres. Os homens não podem tratar suas mulheres como sua propriedade. Os homens não podem ter sobre as mulheres qualquer tipo de imposição, qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de força, qualquer tipo de imposição, seja ela qual for. Os homens, de acordo com o apóstolo Paulo aqui, precisam amar suas esposas como Cristo amou a igreja, entregou a sua vida por ela. E se dedica a manter a sua igreja como santa e pura. Ele se dá, ele morreu, ele se entregou, ele viveu até a morte para o benefício da sua igreja. Não é nada mais e nada menos do que Deus espera que nós, homens, façamos com as nossas esposas. Cadê o machismo desse texto? Nós estamos com um problema sério agora. Imagine o que é isso nos dias de Jesus. Aqueles homens tratavam as mulheres sem nenhum cuidado. Elas servem para me satisfazer. E aí o Paulo fala: ame como Cristo amou a igreja. Para que isso gere no relacionamento conjugal, da parte da mulher para com o homem, não um medo, mas um respeito. Durante muitos anos, os homens foram ensinados que eles deveriam ser temidos. Que um bom relacionamento conjugal é quando a mulher tem medo. Que uma boa criação de filhos é quando o filho tem medo. Esse é o homem bom. E o que o apóstolo Paulo está ensinando é: o amor não gera medo. O amor gera respeito. O amor gera um olhar de admiração. Porque uma mulher amada olha para o seu marido com o respeito de quem cuida e a protege e que é digno de ser olhado por ela com esse respeito. O mundo precisa, hoje em dia, de homens que queiram ser esposos, à luz do que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, para que as mulheres sejam esposas, como ele está ensinando aqui também. É disso que o mundo precisa. Esse é um modelo de relação conjugal que nós precisamos aprender e reaprender e viver nas nossas vidas. O mundo precisa de homens que amem suas esposas e morram por elas. Relacionamento conjugal, ele é um relacionamento de troca. Ele é um relacionamento onde nós vivemos os dois, o casal, no desejo de um suprir o outro, um abençoar o outro, um fazer o outro feliz. Quando não há troca, não é casamento. Tem que haver casamento, tem que haver troca no casamento, senão não é casamento. Senão é qualquer outra coisa menos casamento. Nossos casamentos precisam dessa cumplicidade, desta troca, desta relação de compartilhar, desta relação de um cuidar do outro. É disso que nós precisamos. E é interessante que o apóstolo Paulo nos dá uma dica de como é que isso começa. Começa através de nós que somos maridos, nós que somos homens. A iniciativa de fazer com que o seu casamento seja um casamento de cumplicidade, de troca, de harmonia, começa com a sua morte como esposo.
com você abrindo mão para que a sua esposa seja uma mulher feliz. Amém, irmãs? Amém. Os irmãos não vão nem pedir para falar amém. Enquanto nos nossos relacionamentos conjugais nós estamos dispostos a fazer de tudo para ser feliz e não abrimos mão de nada para aproximarmos do outro e trazer o outro para próximo de nós, nós não vamos ter um casamento, uma relação conjugal saudável e feliz. E esse negócio começa com um homem morrendo pela sua esposa. Aí o apóstolo Paulo fala sobre uma outra relação que nos dias dele também precisava de conserto e de acerto, que ele fala entre pais e filhos. E ele começa dizendo para os filhos: obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é um mandamento que traz uma promessa de vida boa, de vida longeva, e muito mais importante do que vida com muitos anos, é uma vida bem vivida nos anos que você tiver. Honrar pai e mãe, obedecer o pai e a mãe, é uma grande possibilidade, uma garantia quase que plena de que você também vai ter uma vida boa, de que você vai viver bem. Porque honrar pai e mãe é um mandamento do qual Deus nos traz uma retribuição na própria história. Ele vai falando isso, Paulo. Eu imagino a garotada na igreja ouvindo e dizendo: e eu tenho alternativa? Porque eu não sei se você sabe, mas nos dias de Paulo, na verdade eu não sei se você sabe, você que é um pouquinho mais novo, mas nos meus dias, se eu falasse para minha mãe umas coisas que o meu filho fala para mim, eu já tinha grandes problemas. Se eu fizesse quando criança algumas coisas na minha casa que eu vejo a criançada fazendo no supermercado, agora tenta imaginar nos dias do Paulo. A obediência dos pais, dos filhos aos pais, era um negócio tão profundo e tão protegido pela lei, que os pais tinham direito e até o dever de, se necessário fosse, sacrificar o próprio filho, matar o próprio filho, se ele desobedecesse os pais em níveis inadmissíveis diante da lei. Para nós isso é uma coisa absurda, e é bom que seja mesmo. É isso que o Paulo está consertando aqui. Mas para os dias de Jesus isso era a regra. Um filho que não obedecesse aos pais, um filho que não obedecesse o próprio pai, ele era tratado como a escória da humanidade. E o pai tinha o direito, se não o dever, de apedrejar o próprio filho. Eu não sei se você sabe, mas se uma mulher que ao casar e na noite de núpcias fosse descoberto que essa mulher não era mais virgem, o noivo ia até a casa do pai dela, devolvia e falava: ó, defeito de fabricação, não quero mais essa mulher, e dizia para o pai dela o seguinte: você me deu um produto errado, você me vendeu uma mercadoria errada, eu quero os meus direitos. Sabe quem é que tinha que apedrejar essa mulher em praça pública? O pai. Por isso que quando José ouve a história de que Maria está grávida, o filho não é dele, é do Espírito Santo, ele resolve fugir secretamente. Está lá no texto de Mateus. Fugir secretamente. Sabe por quê? Porque ele sabia que se ele ficasse na cidade, a Maria poderia ser apedrejada. Porque ele não estava disposto a assumir um filho que não era dele. Se ele fugisse da cidade, no dia seguinte diriam: está vendo o que José fez? Engravidou a menina e foi embora. O que aconteceria? Ele seria tido como um vilão e ela seria protegida. O José é um homem extraordinário que cuidou de Jesus como cuidou, porque era um homem nobre, e para não deixar com que a lei matasse Maria, ele resolveu assumir a culpa, até que o anjo apareceu e disse: calma, você não vai precisar fazer isso. Isso é extraordinário. E era assim a relação dos pais para com os filhos. Uma obediência que não tinha nenhuma margem de manobra. Aí o Paulo fala para os filhos isso: obedeçam. E os filhos falam: que saída nós temos? Aí Paulo fala: calma, pais, não irritem seus filhos, não
tratem os seus filhos com nenhum tipo de exagero. Não forcem os seus filhos. Não tratem os seus filhos sem prestar atenção e sem considerar quem eles são, a personalidade deles, o jeito deles. Ensina-os sem agressividade. Ensina-os sem usar de nenhuma regra e de nenhuma força para com seus filhos. Como é que você ensina crianças, filhos, adolescentes, sem usar de força bruta, agressividade e regras de imposição, sem nenhuma folga? É através do exemplo, é através do amor, é através da conversa, é através da presença. Muitas vezes nós, os pais e mães aqui, para não precisarmos viver tão próximos dos nossos filhos, criamos um monte de regras, ou franqueamos a educação dos nossos filhos a outras pessoas, a outras estruturas, a programas de televisão. E o que o Paulo está falando aqui para os pais é: eduquem os seus filhos, não com essa regra absurda que vocês desenvolveram pela tradição de vocês, que diz que os filhos devem obedecê-los, senão vão morrer. Mas eduque o filho de vocês através do exemplo, do amor, da conversa, da presença, para que eles não se irritem, mas eles sejam desafiados a viver o bem, porque vem em vocês o bem. O mundo precisa de pais que não usam de força para cuidar dos seus filhos e para educar seus filhos. O mundo precisa de pais que não pensem, não acreditem na bobagem de que se os seus filhos cumprem as regras que você decide no seu lar, eles estão a salvo. O mundo precisa de pais que sejam menos ingênuos, porque as regras que você coloca, religiosas, sociais e familiares para os seus filhos, eles podem cumprir na sua frente, mas se eles não quiserem cumprir longe de você, eles não vão cumprir. É muita ingenuidade achar que só porque a gente fala grosso, porque dá uma punição se eles não cumprirem, os filhos vão fazer o que nós queremos. Não vão. Os nossos filhos, as nossas crianças, na igreja, na família, eles vão seguir o nosso exemplo de amor. Isso dá muito mais trabalho, mas é assim o caminho que o apóstolo Paulo está ensinando nos dias dele e que serve para os nossos dias. O mundo precisa de pais que ensinem os seus filhos através do amor. E aos filhos, sabe o que cabe? Honrar seus pais, tratá-los com respeito, obedecê-los considerando que eles querem o melhor para nós, honrá-los depois de adultos, cuidando dos nossos pais idosos, cuidando dos nossos pais que precisam de nosso cuidado. Sabe a prova maior de que filhos honram os pais? Quando no dia em que os pais precisam de cuidados que os filhos já tiveram um dia, e os filhos cuidam dos seus pais, mesmo quando esses filhos não receberam esse cuidado na própria casa. Por causa de Jesus, em obediência a Jesus, vamos cuidar dos nossos pais. A gente precisa reaprender na nossa sociedade, na nossa igreja, na nossa geração a cuidar dos pais. Sabe por que aos filhos é necessário este mandamento de cuidar dos pais, de protegê-los? Porque a nossa maneira de viver a vida sempre prioriza a juventude, o vigor, a força. E nós vamos considerando os mais velhos sempre aqueles que estão de lado, que já não tem o que contribuir, que já não tem mais o que nos oferecer. E nós vamos sempre colocando em segundo plano. Na igreja, no trabalho, na casa. Quando uma sociedade começa a abandonar as suas crianças e os seus idosos, ela chegou no fundo do poço. São as duas pontas mais indefesas e que mais carecem do nosso amor.
Filhos precisam honrar seus pais até o fim. Eu gosto muito de um texto que aparece no Evangelho de João, que Jesus Cristo está sendo crucificado já, e os seus discípulos se dispersaram, mas num determinado momento ali, daquele momento da crucificação, Jesus olha e vê sua mãe Maria e o seu amigo, aquele que foi chamado de discípulo amado, o João. E ele então olha para Maria e diz assim: Maria, para sua mãe, e diz assim: olha, João, que está do seu lado, ele vai ser como seu filho agora. E ele vira para o João e fala: João, ela vai ser como sua mãe, cuide dela como se fosse sua própria mãe. E o texto nos conta que a partir daquele dia Maria foi morar na casa do João. Eu acho extraordinário ver Jesus fazendo isso. Ele está morrendo na cruz, vai ressuscitar, vai abençoar a humanidade com o seu Espírito Santo. Mas antes disso tudo, ele é um homem na terra, ele tem mãe. E a sua mãe não vai ter mais ajuda dele quando ele for agora, fisicamente, ali. E ele se vira para um amigo e diz: cuida da minha mãe como se fosse sua. É isso que quer dizer honrar pai e mãe até o fim. E há quem diga, e eu também creio, que durante toda a vida de Jesus, especialmente no ministério público dele, ele teve problemas com a mãe dele, como eu e você temos. Há momentos em que ele fala: quem são minha mãe e meus irmãos? Porque disseram para ele que do lado de fora estavam Maria e os seus irmãos. Ele diz: quem são minha mãe e meus irmãos, senão vocês que fazem minha vontade? É ele quem publicamente se pronuncia diante de Maria no milagre de Caná da Galileia, dizendo: mulher, eu não tenho mais nada contigo, agora eu tenho um ministério, eu sou um homem no mundo. Em João, por exemplo, se diz que os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus, e que eles estavam instigando Jesus para ver se Jesus era mesmo quem dizia que era, porque foi naquele dia que nasceu aquele outro versículo: santo de casa não faz milagre. Eles viram Jesus nascendo, andava lá, Maria teve que puxar a orelha de Jesus e deu bronca, e limpou aquele menino. De repente esse menino sai agora dizendo que ele é o Messias, que ele é Deus. Que história é essa? A família dele não entendia muito bem quem ele era. Ele viveu conflitos. Ele era homem, foi tentado em todas as coisas e honrou sua mãe até o fim. Honrar pai e mãe é uma coisa que o mundo precisa. Os nossos jovens precisam entender isso. Os nossos jovens precisam trabalhar para ajudar os seus pais. Os nossos jovens precisam entender que eles, quando casam, inclusive quando são novos casados, eles não estão abandonando os seus pais à mercê de seus próprios cuidados. Eles estão fortificando e fazendo nascer uma nova família para servir de guarda-chuva, inclusive para os seus pais quando ficarem idosos. O que o Paulo fez aqui nesse texto foi mexer com as estruturas familiares dos seus dias, que eram tão violentas e mais violentas do que dos nossos dias, inclusive em alguns contextos em que vivemos. Hoje as coisas são até mais fáceis, se você quer saber do que acontecia nos dias de Jesus em relação à família. E o convite do Paulo apóstolo para nós sobre família é isso: o mundo precisa de maridos que amem suas mulheres e estejam dispostos a entregar sua vida para fazer delas mulheres santas diante de Deus, melhores a cada dia. O mundo precisa de mulheres que respeitem seus maridos, mas não tenham medo deles. Isso é que é amor verdadeiro. O mundo precisa de filhos que honrem seus pais por amor, com reverência, por justiça, por fé. O mundo precisa de pais que criem filhos, não sob nenhum tipo de tortura, agressão ou violência, mas com exemplo, com carinho, com cuidado, com presença e com tempo. É assim que Jesus Cristo ensinou sobre família, que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos que estavam na igreja da cidade de Éfeso. E eu quero crer que esse é o recado de Deus para nós essa noite,
para as nossas famílias. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos e ore ao Senhor. E eu vou orar, e se for o seu caso, você vai orando junto comigo no seu coração. Feche seus olhos e ore assim, simplesmente ore. Você que é homem e entendeu o que Jesus pediu para você fazer com a sua esposa, se converta agora a Jesus, converta o seu coração e o seu casamento a Ele. E aceite o doce convite de Jesus de morrer por sua esposa, de se entregar por ela, de servi-la. O mundo precisa de gente assim, de pai assim, de marido assim. Ore a Deus desse jeito. Ore com esperança, minha irmã. Se você tem um esposo mais agressivo, que ele esteja agora sendo tocado pelo Santo Espírito de Deus e que você viva um bom relacionamento com ele. Ore com esperança pelo seu marido. Trate-o com respeito. Talvez, inclusive, ele já esteja se dedicando tanto a você, você não consegue enxergar isso. Você o desdém. Se converta, minha irmã, e entenda que ele precisa ser respeitado. A linguagem de amor que ele reconhece é o respeito. É o amor de quem se sente protegida e de quem confia na sua liderança. Deixe o seu marido ser o líder da sua casa. Compartilhe isso com ele. Se você vive sob algum tipo de relacionamento agressivo na sua casa, se existe qualquer tipo de agressividade, de desrespeito, de violência, de traição, eu queria dizer para você que Deus não quer isso para a sua vida. Em nome de Jesus, seja liberta, seja liberto. Você não precisa obedecer a alguém que te violenta e te agride. Em nome de Jesus, Deus quer a sua vida. Se não houver conversão do seu esposo, você está livre em nome de Jesus para viver, não para morrer. Não aceite. Filhos, honrem seus pais. Você que é jovem, adolescente, tenha mais paciência com seus pais. Ore agora dizendo isso a Deus. Pega leve. Dê tempo ao tempo. Você vai viver sua vida. Cada dia que passa, você vai viver sua vida. Tenha paciência com seus pais. Não seja agressivo com eles. Uma das coisas que mais fere o coração dos pais é a agressividade dos filhos. Não faça isso. Se é com você que Deus está falando, simplesmente ore e diga para Deus mudar o seu coração. Se você tem pais idosos, eles precisam de você, então é você quem tem que cuidar deles. Honra seu pai, honra sua mãe até o fim da vida deles. Comprometa-se com o Senhor agora em nome de Jesus e diga que você vai fazer isso. Isso é honrado, isso é justo, isso é digno de louvor. Deus lá do céu se alegra com isso. Faça isso em nome de Jesus.
Pais, tenham paciência com seus filhos. Invista um tempo na vida dos seus filhos. Eles precisam da sua presença, não dos seus presentes. Eles precisam das suas conversas mais do que suas broncas. Eles precisam do seu carinho, do seu afeto, nunca da sua agressividade. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor tire todo o espírito de agressividade no coração dos pais. Traga paciência, longo ânimo, em nome de Jesus. Traz paz para as nossas famílias, Senhor. Nós estamos tão atribulados, tão ansiosos, tão atarefados e nos tornamos agressivos por causa disso. Então eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus, derrama sobre nós a sua paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço isso ao Senhor. Que seja assim para a sua glória, Pai. Para o nosso bem. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Até uma próxima.